Ainda nesta unção de Deus que estamos vivendo aqui, queria chamar a Magda, ela que vai pregar a palavra de Deus para nós nesta noite. Eu quero convidar você a estender as suas mãos aqui para ela. Pode subir aí. Estenda as suas mãos aqui para ela. Vamos orar para que Deus fale conosco hoje através dela, a profeta, a profetisa que Deus escolheu para esta noite. Mãos estendidas, oremos. Sim, Pai, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, a Magda. Eis aqui, Senhor, essa nossa irmã, a qual o Senhor escolheu para pregar a Tua palavra nesta noite. Venha falar conosco, Senhor, e que a Tua palavra venha nos impactar, que a Tua palavra venha nos surpreender nesta noite. Ori ala sandaralabala de candalabalas. Ori ala sandaralabala de candalabala de candalabalis. E queremos entregar a Magda esta pregação que ela preparou, todo o seu ministério, nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria. Amém. Glória a Deus. Pegue a sua palavra ainda em pé. No livro de Samuel, no começo da Bíblia, amém? 1 Samuel, capítulo 17, Bíblia da Ave Maria, página 322. Irmãos, quando os judeus se reuniam nas sinagogas, durante a leitura da lei, da palavra, eles ficavam em pé para mostrar respeito. E durante o ensinamento eles se sentavam para mostrar que não tinham pressa de sair da presença de Deus. Bem-aventurado é você que escolheu a melhor parte, amém? Acharam? 1 Samuel 17, 38, 322, a Bíblia da Ave Maria. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vamos mais para baixo, vamos ao versículo 45, que nosso tempo é breve. Lá embaixo, diz assim: Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de quem, igreja? Do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com espada, nem com lança, que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em nossas mãos. Versículo 48. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Esse também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. Aonde, igreja? Mais uma vez, aonde? A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o quê? Mais uma vez, com o quê? Com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte, com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu aos filisteus, subiu-lhe em cima e arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando a cabeça. Vendo morto seu campeão, os filisteus fugiram. Amém, igreja? Dê um beijo na tua palavra. Convido você a colocar a mão sobre ela nesse instante, fechar os seus olhos. Meu Senhor e meu Deus, nós oramos nessa noite consagrando a Ti, Pai, a minha vida e a vida de cada um dos seus que aqui estão.
Que a tua palavra, Senhor, possa vir sobre nós, Senhor Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa nos ungir. Que a tua palavra possa nos alimentar, possa nos exortar. Senhor, eu clamo nessa noite que o Senhor fale aquilo que está no seu coração e não no meu, Senhor. Aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Senhor, edifica, direciona, exorta, Senhor Jesus. E alimenta a tua igreja com a tua santa e poderosa palavra nessa noite. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, meu Pai, através da minha boca nessa noite. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nós entregamos a Ti, Senhor Jesus, essa noite, essa mensagem, que ela possa produzir frutos, Senhor, e acertar o alvo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Convido você agora a aplaudir com força a palavra de Deus. Aplaude aí, gente, que é a palavra. Amém. Glória a Deus. Pode se sentando. Amém, igreja? Glória a Deus. Boa noite, a paz de Jesus a todos. Uai, ninguém me ouviu? A paz de Jesus, igreja? Amém, estão acordados, né? Nossa, hoje é terça-feira ainda, hein, gente? Meu nome é Magda Dantas, eu sou de São José dos Campos. Estou aqui pregando o Evangelho. Eu percebi quando eu estava ali, irmãos, que esse ano faz 10 anos. Não vou chorar, eu tô chorona hoje, gente. 10 anos que eu prego o Evangelho de Cristo. 10 anos, gente. 20 anos que eu caminho com Deus. Antes eu pensava que eu cantava, né? Deus irmãos falavam assim, irmã, tenta pregar, que é melhor, né? E faz 10 anos que eu prego o Evangelho. E o dia mais triste da minha vida foi o dia que alguém falou que eu não poderia mais pregar o Evangelho. Não foi, irmãos, o dia que eu terminei relacionamento. Não foi o dia que outras coisas aconteceram na minha vida. Mas foi o dia que eu pensei que eu poderia não pregar mais o Evangelho. Não existe nada nessa vida, irmão, que seja mais precioso para mim ou para você do que a palavra de Deus. Tudo vai passar, meu irmão. A sua saúde vai passar, a sua beleza vai passar, a sua juventude vai passar. Essas paredes que nós estamos olhando vai passar. O Paulo, eu, nós vamos passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. Na dúvida, irmão, fique com a palavra. Na dúvida, escolha a Santa Igreja, escolha a palavra de Deus, amém? Amém, voltando. Irmãos, a palavra do Senhor vem contar que Deus, o povo de Israel, escolheu um rei. Ou melhor, eles queriam um rei. E é perigoso, irmão, quando a gente começa a achar que o poder de Deus não é o suficiente para a nossa vida, amém? É perigoso quando a gente começa a achar, irmão, que Deus não é o suficiente, que a gente precisa de algo a mais. Nós estamos, e eu costumo falar sobre isso, nós estamos em época de eleição. E a gente está se esquecendo que o poder maior, irmão, não está nas mãos de homens, mas está nas mãos de Deus. Mesmo que alguém que desagrade a Deus chegue ao poder, a última palavra é do Senhor, amém? É Deus quem sabe quem vai estar lá. E nós começamos então, irmão, aqui ver que o povo de Israel queria um rei. Eles viviam a teocracia, viviam pelo poder do Senhor, mas de repente eles falaram assim, nós precisamos de um governante que esteja mais próximo de nós. De um governante que nós podemos falar, que nós possamos conversar com ele, pedir as coisas para ele. Então a palavra do Senhor diz assim que Deus escolheu Saul. Quem Deus escolheu, igreja? Saul. O povo quis um rei e Deus escolheu Saul. Saul tinha porte de rei. Era bonito. A palavra diz que do ombro para cima não tinha ninguém melhor do que Saul. De beleza, em inteligência, em força. Só que Saul, irmão, se esqueceu que o poder não vinha dele. Saul esqueceu que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. E diz a palavra que Saul então um dia desobedeceu o Senhor. Deus disse, se desfaz dos animais, dos inimigos, não fique com nada da terra inimiga. E Saul falou assim, será que se eu ficar com os bichinhos aqui, tadinho deles, né? Acho que vou ficar, só isso aqui não vai fazer diferença.
Só isso aqui, irmão, rendeu a unção de Saul. Desagradou a Deus. E nós hoje, irmãos, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas têm falado: só isso daqui não vai fazer diferença para você. Só isso daqui, só hoje, só nesse minuto não vai fazer diferença para você. Só uma vez, só dessa vez. Olha para o lado, tira o foco de Deus só uma vez. Não vai fazer diferença. Eu tenho uma irmã que fala assim: Magda, você precisa ser menos radical. Você precisa ser um pouco menos, né? Só um pouquinho, assim não vai fazer diferença. Mas só isso aqui fez Saul perder a unção dele, irmão. E um homem sem a unção de Deus não é nada. Um homem e uma mulher, irmão, pode perder tudo na vida, mas não pode perder a unção de Deus. Amém? A palavra então diz assim, irmão, que o Senhor falou para Samuel. Samuel era o profeta, no qual Deus usava para falar com a sua igreja naquele tempo. Falou para Samuel então assim: Samuel, Saul me desagradou, está na hora da gente ungir outro. E Samuel, com medo, falou assim: mas se eu for ungir outro, Saul vai me matar. Se eu for atrás de outro, Saul vai me matar. Eu não posso ungir outro enquanto Saul estiver vivo. E Deus falou assim: olha só, está na hora da gente enterrar o passado, olhar para frente, e vai para a casa de Jessé. Jessé, irmão, tinha 8 filhos. Qual era o nome dele? Jessé. Qual é o seu nome? Qual que é? Jessé tinha 8 filhos. E então Deus fala assim: Samuel, vá para a casa de Jessé, e lá você vai encontrar o novo rei de Israel. Não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Saul não vai nem ficar sabendo. Vai até lá e faz o que eu estou mandando. Rei, é perigoso, mas faz o que eu estou mandando, eu te protejo. Não é conveniente que eu vá, mas faz o que eu estou mandando, eu te protejo, eu cuido de tudo. Chegando lá então, irmão, Jessé ficou assustado vendo o profeta de Deus, porque o profeta traz boa notícia, mas às vezes também não, né, gente? Ficou meio assustado e falou assim: eita, o senhor, seu Samuel, vem em paz? E ele falou assim: traga os seus filhos, porque hoje eu só saio daqui quando eu ungir o novo rei de Israel. Irmão, escute bem, às vezes alguém vem falar alguma coisa na nossa vida e a gente acha que é notícia ruim. A gente acha, irmão, que não vai ser bom para nós, para nossa casa. Mas eu quero falar uma coisa para você: nada que acontece nessa terra, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus tenha um propósito por trás. Então fica calmo, irmão. Você recebeu uma notícia ruim, você recebeu uma notícia complicada durante essa semana, nesse ano, mas fica calma, que o propósito de Deus ainda vai se revelar por trás dessa notícia. Irmãos, então a palavra do Senhor diz assim: que chegou o primeiro filho, era bonito, era alto, era forte. E Deus olhou para ele, o Samuel olhou para ele e falou assim: opa, aqui está o rei mesmo. Tem porte de rei, tem aparência de rei, tem jeito de rei. E o Senhor então olhou para ele e falou assim: Samuel, você está vendo a aparência dele? E Samuel, feliz, né, deve ter respondido para Deus: eu estou vendo. E ele disse assim: ainda não é ele. Chegou o segundo, irmão, também era bonito, habilidoso, uma família abençoada, só de homem, né, forte. E Deus olhou para Samuel e falou assim: Samuel, você está vendo a aparência dele? Estou vendo. Você está vendo o que ele tem? Estou vendo. Você está vendo o porte dele? Eu estou vendo. Você está vendo a beleza dele? Eu estou vendo. Mas manda passar, porque ainda não é ele. De repente chegou o terceiro, irmão, que era habilidoso com caça, também de belo porte, também forte, também alto, também dentro dos padrões de Saul. E Samuel se alegrou e falou assim: opa, a gente tem opção aqui, é esse Deus. E Deus disse: está vendo a aparência? Ele disse: tô. Deus olhou para ele e falou assim: ainda não é esse. Vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Tá vendo a aparência? Tô vendo. Tá vendo que ele é belo? Tô vendo. Tá vendo que é forte, que é inteligente? Tô vendo. Tá vendo que tem um bom emprego? Tô vendo. Tá vendo que tem um bom carro, uma boa casa? Tô vendo. Tá vendo que tem 2 faculdades? Tô vendo. Tá vendo que tem uma boa família? Tô vendo. Tá vendo que faz academia todo dia? Eu estou vendo. Tá vendo a aparência dele? Tô vendo. Mas de repente então Deus olha e fala assim: Samuel, então para de olhar a aparência,
Porque a aparência vai passar e não quer dizer nada para mim. Enquanto você está olhando a aparência, eu olho o que tem por trás do carro, eu olho o que tem por trás da casa, eu olho o que tem por trás da fama, eu olho o que tem por trás do belo porte, eu olho o coração. Eles são belos, mas não servem para o meu serviço. Eles são bons, mas não servem para mim. Eles têm o reconhecimento dos homens, mas para mim não serve. Meu irmão, talvez você não seja o mais forte da tua casa. Talvez enquanto você está aqui, a sua família esteja lá falando de você. E seja alguém no seu grupo de oração, alguém no seu serviço tentando passar a perna em você, porque não te acha bom o suficiente. Mas o nosso Deus não é o Deus da aparência, Ele é o Deus do coração. A nossa aparência pode não ser a melhor. Amém, irmão? O nosso porte pode não ser o mais belo. Mas enquanto você tiver um coração voltado para o Senhor, meu irmão, Ele vai estar olhando por você e vai falar assim: esse aí é o que eu escolhi. Esse aí é o que eu vou ungir. Esse aí é o que eu vou usar. Ah, meu irmão, e quando Deus resolve usar um homem, e quando Deus resolve usar uma mulher, pode vir Saul, pode vir Jessé escondendo o filho, pode vir, irmão, isso, pode vir aquilo. Mas quando Deus levanta, irmão, a palavra de Deus diz que pode levantar 1000 ao lado, ou 10.000 ao outro lado, e todos se levantam para cair, porque aquele que levanta um homem sustenta. Aquele que levanta uma mulher de Deus sustenta. Então Samuel olha e fala assim: Jessé, tem mais alguém aqui? Acabou as opções? E Jessé se lembra: ah, tem um escondido lá no pasto, pastoreando ovelha. Samuel então olha e fala assim: é esse que eu quero. Manda chamar. Aí chega o menino, novinho, ruivo, loiro. Essa Bíblia diz que é loiro, essa tradução. Pequeno, magro, bonitinho. Mas não tinha porte de rei. Mas foi ele que Deus escolheu. Deus derramou, irmãos, a unção sobre Davi. E sabe o que aconteceu depois? Davi voltou para cuidar de ovelha, gente. Sabe o que aconteceu depois? Davi voltou para o meio do mato, para ficar com cheiro de ovelha, para ficar cuidando de bicho. Davi voltou, irmão, para o lugar onde ele achou que Deus ia tirar ele. E eu fico pensando que se eu estivesse no lugar de Davi, quem me conhece sabe, né? Eu já ia perguntar: Deus, o Senhor não me ungiu para ficar aqui? O Senhor não me escolheu? O Senhor não prometeu para eu ficar aqui? Magda, já orou desse jeito? Você não faz ideia como eu já orei desse jeito. Deus, o Senhor me ungiu para isso, para ficar aqui no meio das ovelhas, fedido, dormindo no chão, no relento. Manda um sinal para mim. Eu fico pensando que Davi, irmão, como eu e você, deve ter pedido um sinal para Deus. Deus, se isso for a sua vontade, manda um sinal para mim. Se o Senhor ainda vai me usar, manda um sinal para mim. Se o Senhor ainda vai fazer algo na minha vida, na vida da minha família, manda um sinal para mim. E sabe o que aconteceu, irmão? Davi olhou para o lado, porque ouviu um barulho, tinha um leão atacando a ovelha dele. Que sinal é esse? Manda um sinal que a minha filha vai se converter, que a minha família vai vir para a igreja. Você chega em casa e parece que as coisas pioraram. Manda um sinal, Deus, que é para a gente poder comprar a tua casa. Acontece alguma coisa e o dinheiro vai todo embora. Manda um sinal, Deus, manda um sinal. E de repente, quando Davi está no meio do pasto, irmão, ele olha de longe, vem um homem lá longe. Fala assim: Davi, estão te chamando. Meu pai? Não. No castelo do rei. Chegou minha vez, hein, Deus? Agora sim, hein? Saúde, certo, né? Vai me treinar, vai deixar eu aqui. Davi chega lá, irmãos. Saul tinha se afastado de Deus, amém? E quando a gente se afasta de Deus, irmãos, a gente não percebe. Você já deve ter ouvido a historinha da rã, né? Que vai cozinhando até morrer.
E é mais ou menos isso que acontece comigo e com você se a gente se afastar de Deus. Só isso aqui vai crescendo, crescendo, e quando a gente vê, irmão, a gente nem lembra mais da igreja. A gente não lembra mais, a gente começa a falar mal, a gente começa a achar o povo da igreja estranho. Mas lembra, hein, que o estranho hoje sou eu e você, amém? E a palavra diz assim, irmão, que Saul, longe da unção, começou a ser atormentado por um espírito mau. Ele ficava transtornado, atormentado. E um servo dele falou assim: olha só, Saul, rei, majestade, para acalmar isso aí a gente precisa de uma música, um músico. E o louvor acalma, amém? Eu vim ouvindo, gente, umas músicas antigas. E vim me lembrando de tudo que Deus já fez comigo. A música calma, pensando assim: meu Deus, está longe ainda. Mas estava calma, amém, igreja? E a palavra do Senhor diz assim, irmão, que Saul gostou da ideia. Falou assim: tudo bem, chama. Pode chamar, né? Estou precisando. Então, ele toca bem, ele é o melhor. Não, pode chamar. Tá tudo certo. Não, mas além dele ser bom, ele ainda é um valente guerreiro. Tá bom, chama. Não, mas o senhor não está entendendo. Ele fala muito bem. Tá certo, chama ele. Mas tem algo que ainda é maior do que tudo isso. Ele toca, ele fala bem, ele é um valente guerreiro. E a presença de Deus está com ele. Saul olhou e falou assim: chama esse menino aqui agora. Enquanto ele estava esperando, irmão, ele voltou para o pasto de ovelha. Ele não deixou de ser o Davi, no qual Deus sabia que era o certo para o serviço. Ele não deixou, irmão, de buscar. Ele não deixou de se preparar. Ele não deixou, irmão, que a situação que ele estava naquele momento ditasse quem ele era pela vida toda. Entenda uma coisa, meu amado. Talvez nesse instante você esteja olhando e não veja o seu milagre, não veja a sua bênção. Mas a situação que você está agora não quer dizer que é a situação que você vai continuar até o final. Enquanto você está esperando, estuda. Enquanto você está esperando, ora. Enquanto você está esperando, arruma as coisas. Ah, Magda, meu marido foi embora, arruma a casa, irmã. Porque enquanto você espera, ele vai voltar. Entenda bem, o Senhor é o Deus de promessa. Eu posso falhar uma promessa com você, o irmão pode faltar uma promessa com você, mas o Deus que promete, ele não para, irmão. Ele não descumpre, ele não volta atrás. Se Deus prometeu que a sua casa seria salva, continua preparando o caminho de Deus. Magda, mas o meu filho está preso. Irmão, continua deixando a camiseta dele vir para o grupo de oração guardadinha lá, porque ele vai voltar a usar. Magda, mas o irmão se afastou de Deus, está longe. Continua, irmã, arrumando o banco dele aqui, ó, do seu lado, aqui na Cairóis, porque um dia ele vai voltar. Magda, mas eu não consigo passar na prova. Continua estudando, porque o Senhor vai abrir a porta que é para você. Irmão, presta atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Eu tinha um irmão que falava assim. Hoje ele não prega mais o evangelho, esse irmão. Um grande homem de Deus. Ele falava assim: Magda, a pregação tem que ser colocada num forno. Você precisa pôr ela no forno. Você tira, acrescenta o que falta, deixa lá no forno. Porque um dia Deus vai chamar você para pregar ela. Da mesma forma, irmão, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, é necessário que seja colocado no forno. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Precisa pôr no forno. Fica pronto em 1 minuto, gente, um bolo? Uai, não. Não fica pronto em 1 minuto. É devagar, ele vai crescendo. Você tem que deixar ali, ó. Tem que deixar ele lá no forno e crescendo, crescendo. É o casamento que precisa pôr no forno? Então põe, espera crescer. Põe o fermento do amor, da paciência. E deixe crescendo, deixe crescendo.
Deixe crescendo. É o seu ministério. Você quer pregar? Você quer cantar? Eu tinha 12 anos de idade, gente. Fui no grupo de oração. Eu falei assim: um dia eu vou cantar nesse grupo de oração. Imagina, gente. Não conseguia nem falar. Tinha 2 ministérios, grupo de oração. Os 2 ministérios saíram, gente. Deus me colocou lá tudo desafinada, gente. Mas o rei não vem pronto, amém? Vai pastorear a ovelha. Continua tocando a sua harpa. Continua treinando o seu jeito de falar. Continua se vestindo de acordo com o que você quer. Quando eu vou comprar uma roupa, eu falo assim: dá para pregar? Mas eu falo assim: mãe, mas você vai pregar hoje na praia? Mas eu fico assim: dá para pregar? Esse sapato aqui eu vou cair, dá para pregar? Aí esse dia, uma moça do meu serviço falou assim: nossa, Mag, você tá parecendo aquela freira do filme de terror. Eu falei assim: nossa, eu achei que tava chique, né, gente? Mas dá para pregar? Dá, tá bom. Irmão, presta atenção numa coisa. Continua preparando. Continua colocando lenha nesse fogão aí, ó. Que na hora que Deus mandar você tirar do forno, vai estar prontinho, amém? Então, irmãos, de repente, ele chegou lá e não era para ser rei, era para tocar pro rei endemoniado. Além de estar no lugar de Davi, ainda era endemoniado, gente. O negócio não estava bom. Davi, toca para mim. E Davi tocava. Davi tocava com excelência, Davi tocava com amor. Davi tocava com a unção que Deus havia derramado sobre ele. Ah, meu amado, eu não sei o que Deus ungiu você para fazer, mas se for para fazer um bolo, faz com unção. Se for para arrumar as cadeiras daqui, arruma com unção. Se for para ser que nem Dorcas e costurar uma roupa, costura com unção. Se for para fazer o almoço dentro da sua casa, faz com unção. Sabe por que as famílias estão se acabando? Porque a gente está colocando dinheiro na frente da unção. Porque a gente está colocando a culpa da falta de unção que nós estamos deixando para trás no marido, na esposa. Então está na hora de nós entendermos que nós não somos homens e mulheres qualquer, mas o Senhor nos ungiu para nós vivermos os sacramentos dentro da igreja. Irmão, seja um marido ungido para tua esposa. Magda, é chegar e pôr a mão e orar? Irmão, isso também. Mas se você não puder fazer isso, é no dia a dia. Isso é unção. Não adianta o Paulo pregar aqui se ele trata a Suelen mal dentro de casa. Se não tem um momento com os filhos. Ele falou que vai no estádio com o filho dele. E eu achei isso uma das coisas mais de Deus que ele falou para mim. Porque não é só um menino. É a nova geração. É a nova cara do Kairos. Todos eles. A palavra do Senhor então diz assim que ele tocava. E Saul gostou tanto dele, que falou assim: olha, avisa lá o pai do menino, do Jessé, o Jessé, que Davi vai ficar aqui comigo, porque ele me conquistou. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Deixa ele aqui. A palavra do Senhor diz assim, irmão, que de vez em quando Davi saía do palácio e voltava para ver as ovelhas. Davi saía do palácio e voltava para ver as ovelhas. O trabalho dele era no palácio, mas a casa dele era no meio do povo, no meio das ovelhas. Ele saía do palácio e voltava. Irmão, Deus vai te colocar em lugares, preste atenção, para que você aprenda, amém? Como aprender a ser rei. Como melhor aprender a ser rei do que estando com um rei, amém? Deus levou Davi para a escola, para o trabalho, mas Davi sabia o lugar dele, era no meio das ovelhas. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele aprendia a ser rei, irmão. Enquanto ele servia o rei, ele aprendia a ser rei. Enquanto ele voltava para casa, ele aprendia a ser rei. A palavra do Senhor então diz assim, que ele voltava, e num dia desses que ele voltou, ele indo para casa, irmão, ele começou a ver o exército de Israel todo correndo para uma trincheira. Imagina a tensão, irmão. De repente, sopra a trombeta. Os filisteus estão vindo. E se você ler a palavra de Deus, você sabe quantos filisteus. Era uma pedra no sapato do povo de Israel, amém? Os filisteus estão vindo. Irmãos, vocês viram a guerra na Ucrânia, sim ou não?
Ainda está acontecendo. É muito triste, gente. Então de repente o clima pesa aonde Davi está. Eles começam a fazer formação de guerra, começam a ir para um lado de uma colina, se estabelecer em um lugar estratégico, porque os filisteus estavam vindo. E gente, era uma situação de guerra. Mas Davi não esquecia da obrigação dele. Ele foi olhar as ovelhas dele. Você está passando por uma guerra? Não esqueça de quem você é. Não negligencie as suas ovelhas. Porque enquanto você está cuidando daquilo que Deus te confiou, Ele está te preparando para ser rei de Israel. Do Israel que Ele te chamou. Jessé ficou sabendo, os meninos deles, 3 mais velhos, mais bonitos, irmão, foram para a guerra. Imagina o coração do pai de ver isso. Ele já era velho. Chamou Davi e falou assim: Davi, meu filho, vai lá e leva comida para os seus irmãos. Gente, você tem 3 filhos na guerra, amém? Você mandaria o 4º ir, sim ou não? Não. Primeiro esconde o menino no pasto, e agora vai mandar, ô pai bom, manda entregar comida. E traz uma prova de que eles estão vivos. Leva aqui esse queijo para você subornar algum guarda lá, para você poder pedir uma informação, para ele te dar uma informação. Se os meninos estão bem, se seus irmãos estão bem. E traz uma prova de que eles estão bem. Irmão, chegando lá, Davi podia ter reclamado, falou assim: meu pai está louco? Não vou. Mas irmão, quem obedece não erra. Aquele que obedece não erra. Eu esqueci de qual frase é esse santo, alguém me lembra. Mas quem obedece não erra. Se você obedece a palavra, você não erra. Magda, parece esquisito, parece, irmão, mas esse esquisito que vai te levar para junto de Deus. A palavra do Senhor diz assim, então, que quando Davi chegou lá, ele escutou de longe, irmão, de longe, no meio do pasto, no meio do vale, aonde que eles estavam, os filisteus de um lado, os israelitas do outro, e aquela tensão podendo estourar uma guerra a qualquer hora. E ele no meio do pasto ouviu de longe assim: ei, cadê o exército de Israel? Eu sou um guerreiro, eu sou bom, eu sou forte. Tem algum homem para poder me desafiar? Eu sou um homem livre, um guerreiro. Vocês são escravos do rei Saul. E Davi, oxe, o que é isso? Irmão, Davi era grande, sim ou não? Não. Ele tinha experiência de guerra? Não tinha. Ele era o quê? Pastor. E ele, peraí, o que está acontecendo? O que esse homem está gritando, esse filisteu está gritando? Quem ele pensa que é para gritar com a gente assim? Irmão, nós estamos vivendo num tempo onde a maior arma que o inimigo tem usado são as palavras. Presta atenção numa coisa: tanto para que você não fale aquilo que você deve falar, quanto para que você aceite aquilo que você não deve aceitar. A maior guerra que nós estamos travando hoje, irmão, não é uma guerra armada, mas é uma guerra de palavras. O inimigo, irmão, está fazendo como Golias fez com o povo de Israel, mantendo o povo escolhido por Deus calado. Você não pode falar do aborto. Magda, eu sou católica, mas não existe mais, ou você é ou você não é. Mas eu não concordo com o aborto, então você não é católico. Mas eu concordo com o casamento homossexual. Uma cantora evangélica, Bruna Carla, foi cancelada porque não queria cantar no casamento do amigo gay. Irmão, nós somos contra o homossexual, sim ou não? Lógico que não. Não tem diferença nenhuma entre mim, entre o Paulo, entre a irmã, o irmão, ou qualquer homossexual, ou enfim, não tem diferença. Todos nós somos iguais diante de Deus. Mas o meu pecado, vocês apoiam, sim ou não? Acho que não, né, gente? Deus transforma todas as coisas. Mas a gente não pode mais falar. Esses dias eu pregando em São José, e a irmã foi ver com o marido se eu podia ter falado o que eu falei, porque o marido é advogado. Aí depois ela veio me contar.
É a mesma coisa, Davi, que Golias estava fazendo com o povo de Israel, metendo medo no povo de Israel. Vocês não vão poder com um processo. Vocês estão errados, vocês não são bons, vocês são os ruins. Porque Deus é amor, e o amor aceita tudo. Toda forma de amor é válida, não é verdade, gente? Só isso aqui. É só um casal. É só um bebezinho, nem tem vida direito, nem sente nada. Mata. É só um casamento. Separa, vai viver sua vida. Muito melhor viver a vida do que ficar junto sofrendo desse jeito. Irmão, mas quando foi que a porta enlargueceu? A porta continua estreita, irmão. A porta continua estreita. Deus é o Deus da vida, não da morte. E se não gera vida, irmão, não vem de Deus. A palavra do Senhor então diz que Davi, irmão, porque uma coisa que aconteceu com Davi foi que ele foi ungido. E quando a gente é ungido, irmão, a gente fica corajoso. Saul, irmão, não estava lá naquele momento, o rei. Era normal quando eles queriam evitar a guerra. Eles escolheram o melhor guerreiro de cada lado, porque guerra é caro. Isso destrói pessoas, destrói o lugar, é muito tempo, guerra é caro, não vale a pena fazer guerra. Então era melhor pegar um guerreiro de cada lado, os dois lutassem, e o vencedor subjugava todo o exército inimigo. O exército vencia com aquele guerreiro que derrotasse o outro. Então escolheram o melhor guerreiro de todos, Golias. Qual era o nome dele? Golias, irmão, significa revelar, adivinhar, mostrar, mais ou menos nesse sentido. Golias era um homem muito grande, igreja, muito grande. Deixa eu ver a hora aqui para não passar. Era um homem muito grande, tinha cerca de 2,80 metros, gente, era grande. Era descendente do povo de Jericó, aqueles gigantes que carregavam as uvas, lembra? Era descendente desse povo aí. Era um homem forjado na guerra, irmão. Tinha boa aparência para um soldado. Metia medo só na voz dele. E todo o exército de Israel, nenhum teve coragem de ir para cima do homem. Nenhum, igreja. Ele falando: ei, vocês não são nada. Ei, vocês não vão conseguir. Ei, deixa pra lá. Ei, já declara que perdeu. Ei, desiste. Ei, para com isso. Ei. E de repente Davi, irmão, que não era grande, Davi que não era tão belo assim quanto os irmãos, Davi que não tinha grande porte, Davi que não tinha estratégia de guerra, olha e fala assim: ei, eu não vou aceitar esse filisteu incircunciso falando isso do povo que Deus escolheu, não. Davi entendeu, irmão, que ele não podia aceitar qualquer coisa. Só que hoje, quando alguém fala mal de um padre, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Verdade. Não, é verdade, né? Eu sou católica, mas não tem como falar que não é verdade. É verdade. Irmão, o pecado dele ele vai ver com Deus. Agora a igreja é perfeita, é santa, ela não tem erro. Eu e você erramos, a igreja não. Então aprenda, irmão, a não aceitar levar desaforo para casa, como Davi não levou. Não aceite falar mal da tua igreja. Não aceite falar mal da palavra de Deus. Não aceite falar mal de Cristo. Não aceite, irmão, que nenhum incircunciso venha dizer que você é um perdedor e que seu exército também é. Porque nós não somos. A palavra do Senhor então começou a narrar, irmão, que Davi ficou bravo com aquilo. Davi não se contentou e falou assim: peraí, mas o que eu vou ganhar se eu for lá matar ele? O que estão falando? Ah, estão falando que o rei vai dar a filha para casar, que não vão pagar mais imposto? Melhor ainda, junto o útil ao agradável, não é verdade? O irmão dele olhou e falou assim: Davi, o que você está fazendo aqui? Vai embora, moleque. Não tem nada para você fazer aqui. Eu conheço a maldade do seu coração. Você está aqui só para aparecer. Você está aqui só para encher o saco, só para aprontar alguma coisa. Vai embora. Irmão, ó, não seja essa pessoa, irmão, que não faz e ainda reclama de quem faz. Dificilmente você vai ver uma pessoa ocupada falando mal de quem está fazendo alguma coisa. Geralmente quem não está fazendo nada. A palavra do Senhor então diz assim, irmãos, que de repente Davi baixou outras pessoas e levaram ele no rei. Olha o que esse menino está falando, rei. Está falando que vai derrotar o filisteu.
Saul, quem que você está falando que vai derrotar o filisteu? Eu? Saul gostava do menino, gente. Falou assim, você, Davi, Davizinho, você delicadinho, Davizinho, você não é de guerra, você é de ovelha, Davizinho. Davizinho, vai para sua casa, toca uma harpa aqui para os soldados se acalmarem, Davizinho. Davizinho, fica quietinho no seu canto. Para que arrumar sarna para se coçar, Davi? Não tenta fazer isso não, Davi. Para quê? Para quê? Deixa para lá, deixa cada um viver sua vida. Para que estudar tanto? Para que se dedicar tanto? Para que ir tanto na igreja? É bobeira, para com isso, Davizinho. Fica quietinho. Fica quietinho, você não vai conseguir vencer. O seu câncer já não tem mais solução. Como o irmão contou o testemunho aqui da irmã. Ah, meu irmão, mas aqui no altar Deus é especialista em receber problemas sem soluções. A palavra do Senhor então disse assim, mas eu vou, porque outro dia eu estava lá no meu pasto, outro dia eu estava lá cuidando das minhas ovelhas e veio um leão comer a minha ovelha, já estava dentro da boca dela, já estava ferida, mas eu corri atrás e tirei a ovelha de dentro da boca do leão. Irmão, Davi era pequeno sim, mas era corajoso. Davi era pequeno sim, mas era ungido. Davi era pequeno sim, irmão, mas não aceitava que ninguém falasse nada ao contrário do que Deus havia prometido na vida dele. Então ele arrancava a ovelha da boca do leão, ele arrancava a ovelha da boca do urso. E o rei olhou e falou assim, eu tenho porte de rei, eu tenho a coroa na minha cabeça, eu tenho a armadura certa, eu tenho o tamanho certo, mas eu não tenho a coragem desse menino. A primeira coisa que uma pessoa, quando está perdendo a unção dentro de si, a presença do Espírito Santo dentro de si, é que a pessoa fica covarde. A pessoa fica covarde, começa a ficar com medo de fazer as coisas, começa a ficar com medo de falar que é cristão, começa a ficar com medo de pedir desculpas dentro de casa, começa a ficar com medo, irmão, de evangelizar, de falar de Deus para alguém. E presta atenção numa coisa, se o medo está reinando na sua vida, é porque você está perdendo a unção de Deus. Irmão, perca a vida, mas não perca a unção. Perca, irmão, tudo que você tem, mas não perca a unção. Nós estamos vivendo em um tempo, irmão, em que nós não podemos mais ser covardes. Nós precisamos falar de Deus, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos, irmão, ser exemplo no serviço, dentro de casa, na escola, na faculdade. Meus amados, nós estamos em um tempo que não se pode mais falar de Deus nas escolas. Eu cresci vendo a missão Libertar, Despertar, sei lá, na escola. Cresci vendo a igreja, evangélicos, católicos indo evangelizar nas escolas. Hoje não pode mais. Nós não podemos nos acovardar, igreja. Nós precisamos ir para a rua pregar o evangelho. Quem é de grupo de oração aqui? Levanta a mão para eu ver. Está na hora de se levantar, servos. Quem aqui tem família? Levanta a mão para eu ver. Você não tem que deixar o seu filho escolher. A Bíblia fala, criai o seu filho no caminho do Senhor e ele não vai se perder. Mas para isso tem que ter coragem, tem que ter unção, tem que ter a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra do Senhor então diz assim, que Davi colocou a armadura de Saul, não coube nele, era pequeno. Foi. Até o rio seco, estava na época de seca, pegou umas pedras. E quando Golias olhou para ele e falou assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu mandei o melhor, o maior, o mais forte. Vocês mandam Davizinho para vir me matar? Vocês mandam esse menino fazer o serviço de homem? É ele, Deus, que o Senhor vai usar? Fico pensando os irmãos falando, é ele? É a Magda que o Senhor vai usar para pregar? É o irmão que vai usar para tocar bateria? Não, não dá. O quê? É você que acha que vai vencer dentro da sua casa? Não, não pode ser, não está certo, está errado. É o Davizinho? Não, não é. Por acaso eu sou um cachorro, você vem com cajado na minha mão? Eu era pastor, irmão, só sabia lidar com cajado. Pegou as pedras, irmão, 5 pedras. 5 pedras. Davi tinha mira ruim, igreja? No livro de Crônicas fala que Golias tinha mais 4 irmãos. 4 irmãos. Davi pegou 5 pedras. Porque ele era louco? Talvez.
Mas no meio do caminho ele explicou, irmãos. Ele falou assim: você vem com a sua armadura. A armadura de Golias pesava 60 quilos, gente. Você vem com a sua armadura, com o seu capacete de bronze, com seus quase 3 metros de altura, com a sua espada, e eu vou contra você com aquele que me chamou para vencer. Você vem contra mim com as suas palavras, e eu vou com você, contra você com aquele que me chamou. Você vem contra mim com as suas mentiras. Você vem contra mim com a sua perseguição. Você vem contra mim, diabo, com as suas doenças. Você vem contra mim com tantas coisas, com depressão. Você vem contra mim com a solidão. Você vem contra mim com todas as suas armas. Mas eu sou o Davizinho, eu sou pequeno, eu sou pecador. Eu sou sim, não tenho belo porte, não tenho o grande reconhecimento, mas eu vou contra você, sabe com o quê? Com a maior arma de todas, com o Deus das trincheiras de Israel. Ah, meu amado, Saul era belo, mas não tinha mais unção. Ei, meu irmão, os irmãos de Davi tinham porte, mas não tinham unção. Golias era grande, Golias tinha experiência, Golias tinha nome, mas não tinha unção. Davi era pequeno, era fraco, Davi era delicado, Davi era um músico, Davi, irmão, era escondido, Davi era esquecido, mas ele tinha algo que ninguém tinha. Ele tinha a maior arma de todas. Ele tinha o Deus, aquele que é o rei das trincheiras de Israel. Ei, meu irmão, presta atenção pra gente encerrar. Eu sei que eu passei do horário, mas Deus mandou entregar essa mensagem hoje. Irmão, preste atenção. O diabo está tentando fazer você perder a guerra com palavras. Você não consegue. Não vale a pena, desiste. Lá é melhor. Lá do outro lado é melhor. Uma vez eu fui pregar em Varginha, Minas Gerais, e o irmão foi orar. Irmão, já estava no diaconato. E ele foi... Ai, Deus, acho que eu não devia ter falado. Ele foi dar a bênção pra gente lá. E falou assim: lá fora tem cerveja, vocês estão aqui na igreja. Lá fora tem música boa, vocês estão aqui. O carnaval aqui em Varginha é bom. Aí no final falaram assim: irmã, você pode conduzir uma oração aqui pro irmão, pra gente orar, pra Deus abençoar a vida dele? Naquela época, né, irmãos? E eu conduzi a oração pro irmão, né? Era jovem, impetuosa, e orei, irmãos. Mandei Deus curar, converter o coração dele. Não deu nada, que depois me chamaram de novo. Mas eu orei com força, irmãos. Se fosse hoje eu tinha feito. Tô ficando covarde? Mas quando você tem a unção, irmão, você não quer saber de nada. Você tem que orar, você tem que lutar, você tem que falar. Corrige seu filho, porque senão ele vai se perder. Põe limite, senão ele vai se perder. Traz para a igreja sim, senão ele vai se perder. Lugar de criança gritar, correr aqui dentro mesmo, gente. Senão vai se perder. Corrige o que está errado na sua vida, Davizinho. Senão Golias te detona. Volta a tua vida de oração, servo. Volta a orar pela tua família. As mulheres estão deixando de orar pela família para ficar no Facebook, no Instagram. Estão deixando de ir para a igreja para ficar postando, fazendo pose, postando um monte de foto. É pecado isso, sim ou não? Ai, não. Também tem Instagram. Mas põe Deus no lugar de Deus, irmão. Põe as coisas em seu devido lugar. Davi era pequeno, mas tinha unção. Você hoje pode estar se sentindo sozinho, mas se você tiver a unção, você vence Golias. Você pode estar, irmão, cansado, mas se você tiver a unção, você vence Golias. A Bíblia diz que ele correu ao encontro do Golias, gente, porque ele sabia que ele não estava sozinho. E se Deus é por nós, irmão, e se Deus é por nós, irmão, e se Deus é por nós, nada nem ninguém pode ser contra nós. Vamos ficar em pé para a gente rezar?
Irmão, quero convidar você nesse instante a erguer o seu braço. Eu não sei da sua realidade, mas Deus sabe por que te trouxe aqui nessa noite. E nesse momento, nesse instante, nós vamos pedir a unção de Deus sobre nós. Amém, igreja? Você vai pedir a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu sacramento, sobre o seu matrimônio, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Ergue mesmo o seu braço lá em cima enquanto o ministério de música se prepara. E nesse instante eu quero convidar você, meu irmão, aperta mesmo seus olhos, olha agora para dentro de você e começa a falar para Deus. Deus, derrama a tua unção sobre a minha vida. Derrama a tua unção, Senhor, sobre mim, sobre o meu coração. Derrama a tua unção, Senhor Jesus, para que eu possa crescer na fé, para que eu possa crescer em coragem e ousadia. Meu Pai, tantos são os Golias que têm se levantado contra nós, mas nessa noite, Senhor da glória, eu quero pedir que o Senhor possa derramar a tua unção sobre cada um de nós que aqui estamos. Meu Pai, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para clamar o teu nome, porque nós podemos olhar para um monte, para o outro, podemos olhar para o exército de Israel, para o exército filisteu, mas de onde vem o nosso socorro? É somente de ti, meu Deus. Então nesse momento, Senhor, nós pedimos, derrama agora sobre cada um de nós o seu poder, a tua glória, Senhor, para que cada um que está aqui, Senhor Jesus, saia daqui renovado nessa noite. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar agora a tua unção sobre os que estão fracos, desanimados, sobre os que estão sendo perseguidos nessa noite. Meu Pai, nós não clamamos um Deus que está morto, mas nós clamamos o Senhor que está vivo, o Senhor que não passa, o Senhor que pega o pastor de ovelha e torna um grande rei Israel. Então vem agora, Senhor, e levanta aqui nesse lugar, Senhor, homens e mulheres repletos do teu Espírito Santo, homens e mulheres dispostos, Senhor Jesus, a viver a tua vontade, a tua palavra. Ah, meu Deus, eu clamo agora nessa noite, Senhor Deus, que a tua presença, o teu poder, Senhor, seja derramado de forma abundante sobre nós, sobre cada mulher que está aqui, sobre cada homem que está aqui, meu Deus. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe, Senhor, das nossas covardias. Por isso eu peço agora, Senhor, que não fique nenhum espaço na nossa vida sem ser preenchido por ti. Ah, Senhor Deus, derrama agora a tua unção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Derrama agora a tua unção, Senhor, sobre cada jovem que está aqui nessa noite. Nós não queremos, Senhor Jesus, nós não queremos nessa noite, Senhor, sair daqui da mesma forma. Mas eu creio, meu Deus, que se o Senhor derramar a tua glória nesse lugar, grandes coisas vão acontecer em teu nome, Senhor. Candaria la xandaria la candaria la baria la candaria la xandaria la candaria la ba. Oria la candaria la baria la baria la xandaria la candaria la ba. Levanta mesmo seu braço nesse instante, levanta, levanta, levanta. Você quer receber, então clama. Você quer receber, então pede. Você quer receber daquilo que Deus tem para você nessa noite. Então não fique, irmão, perdendo tempo, clama, pede, porque é o rei das trincheiras de Israel. Ei, irmão, aquele que unge, aquele que levanta, aquele que sustenta, aquele que liberta, ele está aqui nesse lugar. Se você quer, pede. Se você quer, recebe. Vai Davi, vai pra tua porta, Davi. Irmão, se entrega na presença de Deus. Se entrega, ele está ungindo você nesse momento. Não há oração vazia, mas a presença do Senhor está nesse lugar. Recebe, recebe, recebe agora sobre a sua vida. Vamos, vem, 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 Senhor da glória. Vem agora sobre cada um de nós. Nada pode parar o poder de Deus. Ele
pode chegar aonde Ele quiser. Nada pode parar, pode não. Ele pode chegar aonde Ele quiser. Então reina, Senhor. Reina, Senhor. Então reina, Senhor. Aqui nesse lugar. Nada pode parar. Nada pode parar o poder de Deus. Aleluia. Ele pode chegar aonde Ele quiser. Nada pode parar nada, nem a solidão, nem a dor, nem a espada, pode nos separar. aonde Ele quiser. O amor de Deus. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Aqui nesse lugar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente, cante. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Canta. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Bater em voz. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amado Senhor, irmão. Amém, gente? Pode sentar um minutinho, por favor, vai ser bem rápido. Deus abençoe você que nos acompanhou pelo Facebook. Vem aqui, venha participar conosco aqui na sede da Comunidade Missão Kairos. Deus abençoe.